Olá, seja bem-vindo ao canal Rancho da Matemática mais uma vez. Desta vez para uma aula sobre adição e subtração de radicais. Eu gostaria de chamar a atenção para o texto aqui ao lado, que diz assim: para adicionar ou subtrair radicais, é essencial que eles sejam semelhantes, ou seja, que tenham o mesmo índice e o mesmo radicando. Se os radicais forem semelhantes, basta conservar o radical e somar ou subtrair os coeficientes, ou seja, os números que estão multiplicando os radicais. Então, para isso, eu trouxe exemplos, né? Eu trouxe aqui exemplos de adição e exemplo de subtração. Então, o que acontece aqui na adição? O primeiro ponto diz: os radicais são semelhantes, quer dizer, raiz quadrada de 3 em ambos, ou seja, tanto no primeiro como no segundo, né? Primeiro ou segundo radical tem o radicando 3. O que diz o segundo ponto? Conservamos o radical raiz de 3. Terceiro ponto: soma-se os coeficientes, que são quem? O 2 e o 5, que dá 7. E a resolução, o resultado final, fica isso aqui, ó. Então, veja. Se a gente tem aqui, ó, 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3, esses dois números devem ser somados, 5 mais 2, 7, e conserva a raiz de 3. Então, o resultado fica isso aqui. Então, é bem simples, é só somar os números que antecedem os radicais, que a gente chama de coeficientes, e conserva um radical com um radicando. Isso porque os radicandos, que é o número que fica debaixo do símbolo da raiz, são iguais, tá? Então, isso acontece também na subtração. Veja o exemplo aqui, ó. Nós temos 8 e temos menos 3. Então, veja, os números que antecedem, você pega 8 menos 3, que vai dar quanto? Vai dar 5. Portanto, esse 5 ele vai ser colocado aqui antes da raiz de 2, que é o exemplo lá com raiz de 2. Tá? Então, se você for responder um problema assim, é só somar ou subtrair os coeficientes que estão antes do radical e conservar o radical, porque eles têm o mesmo radicando. Então, é bem simples, todo segue o mesmo padrão. Ó. Observe os textos, né? Da mesma forma aqui do caso da adição. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo. Se eu tivesse aqui 7 raiz de 5 mais 3 raiz de 5. Como ficaria este exemplo? Você pegaria o 7 e o 3, somaria, dá 10. E o raiz de 5, que se repete, você só conserva. Então, a resposta seria isso aqui. Então, é bem simples. Vamos para outros exemplos. Veja, eu trago aqui agora um exemplo com radicandos diferentes, tá? Então, veja o que diz aqui. Se os radicais não forem semelhantes, ou seja, se o radicando for diferente, não é possível realizar adição e subtração diretamente. Então, o que tem que ser feito? Você tem que tentar simplificar os radicais para ver se é possível torná-los semelhantes. Exemplo. Tenho aqui um exemplo com, por exemplo, 2 raiz de 8 mais 5 raiz de 2. Então, aqui do lado, ele pegou o raiz de 8, tá? E fez essa distribuição. Então, raiz de 8 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de 2,
ou seja, raiz de 4 vezes 2, que é igual a raiz de 4, que é igual a raiz de 2, ou seja, dá isso aqui. Mas, na verdade, uma forma rápida de fazer seria o quê? O 8 eu devo fatorar. Então, por 2, ele vai dar 4. Por 2, ele dá 2. E o 2 por 2 dá 1. Então, na verdade, o 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Que 2 elevado ao cubo, se você pegar e colocar debaixo do radical, vai dar isso aqui, ó. Veja, se eu tenho a raiz de 8, é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Veja que o 2 elevado ao cubo, eu já fiz a distribuição. Então, isso aqui é igual a quem? É igual a raiz, exemplo, cancelo o radical com esse 2 sai, e o 2 que não tem expoente fica debaixo. Então, tá aí, ó. Raiz de 8 é igual a 2 raiz de 2. Por isso, chegou a esse resultado. Mais uma forma, isso aqui é aplicando a propriedade dos radicais. Agora aqui, ele fez uma distribuição do 8, né, fazendo a multiplicação debaixo dos radicais, que a gente ainda vai ter essa aula exclusiva sobre multiplicação. Então, veja, isso para o primeiro radical. E o segundo? O segundo já está pronto. A raiz de 2 não tem mais o que fazer. Então, assim ele chegou a fazer a distribuição, que ficou 2 vezes 2 raiz de 2, mais 5 raiz de 2. Então, o 2 raiz de 2, que é esse 2 aqui, e o outro é o 2 que saiu, ó, esse aqui que saiu, ele pega e dá o quê? Somando, ou seja, multiplicando aqui os dois, vai dar exatamente 4. E o 5 raiz de 2. Então, agora, se tem 4 e tem 5 raiz de 2, aí você faz a operação, né? Eu tenho 4, tenho 5, somando dá 9 e conserva a raiz de 2. Então, é um exemplo de adição quando os radicandos são diferentes. Vamos para um exemplo prático do início ao fim. O primeiro passo que tem que ser feito nessa situação é você fatorar o 50 e o 18. Então, vamos para a fatoração do 50. Se eu dividir por 2, dá 25. Se dividir por 5, dá 5, e o 5 por 5 dá 1. Então, deu 2, que multiplica 5 ao quadrado. Então, quem é o raiz de 50? A raiz de 50 é 2, que multiplica 5 ao quadrado. Sinal de mais. Agora, vamos para o 18. Fatorando o 18. Por 2 dá 9. O 9 só pode dividir por 3, que dá 3, e o 3 por 3, que dá 1. Portanto, deu 2, que multiplica 3 ao quadrado. Então, o radical aqui da raiz quadrada vai ser 2, que multiplica 3 ao quadrado. Então, para concluir esse cálculo, a gente aplica a primeira propriedade dos radicais, que é eliminar o expoente com o índice. De quem eliminou o expoente, ele sai do radical. Então, ficou esse 5, ó, ele saiu. E quem ficou debaixo da raiz? O 2, esse 2, porque não tem como eliminar. Nesse caso aqui, elimina esse 2 com o índice da raiz. O 3, que é esse que foi eliminado o expoente, sai e permanece o 2 de baixo. Então, veja. Agora a gente tem o 5 e tem o 3 que antecede os radicais, que é chamado de coeficientes. Então, 5 mais 3 dá 8. 8 raiz de 2. Apenas um radical é utilizado. A gente conserva apenas um. Então, aqui um exemplo prático, né, sobre o primeiro exemplo, sobre adição ou subtração de radicais. Vamos para um próximo exemplo. Esse exemplo aqui, ele traz, né, 3 radicais diferentes, ou seja, os radicandos são diferentes. Então, o primeiro passo é fazer logo a fatoração desses números. Nós temos aqui o 12, vou fatorar aqui todos de lado, depois a gente aplica na expressão. Ele está pedindo para simplificar a expressão, né? Então, nesse caso, nós temos só adição.
mas vai ter caso que tem subtração. Então, por 2 vai dar 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Você faz a divisão sucessiva. Então, deu 2 ao quadrado vezes 3. Então, isso aqui vai representar o 12. Vamos para o 75. Se pegar o 75, dá para dividir por 3. 75 para 3 dá 25. 25 para 5 dá 5. E 5 para 5 dá 1. Portanto, deu 3 que multiplica 5 ao quadrado. Então, esse 3 vezes 5 ao quadrado vai representar o 75. Vamos agora fazer a fatoração de 147. O 147 a gente pode dividir por 3. Quando você divide por 3, dá exatamente 49. O 49 só dá para dividir por 7, que dá 7, e o 7 por 7, que dá 1. Então, deu 3 que multiplica 7 ao quadrado. Então, agora, o próximo passo é montar esses valores na expressão, utilizando aí a resolução. Portanto, agora, nós vamos fazer aqui a montagem do problema. Vou escrever aqui embaixo. Então, assim, onde tinha raiz de 12, nós vamos colocar isso aqui, ó, que vai ser 2 ao quadrado vezes 3. Sinal de mais. Raiz, onde tem um 75, vai ser esse resultado. 3 que multiplica 5 ao quadrado. Então, tudo isso vai ser dividido por 2, que já tem na expressão, e o radical de 147, que vai ser 3 vezes 7 ao quadrado. Então, 3 vezes 7 ao quadrado. Então, continuando, fica. Nesse caso, já foi fatorado os números, já foi colocado debaixo do radical. Agora, a gente aplica a propriedade dos radicais, né? A primeira propriedade, cancela esse expoente com esse índice. Quando eu cancelo, o valor que foi cancelado do expoente sai do radical. Então, ficou 2 fora. O 3 não foi cancelado nada, ele permanece debaixo. Mas, agora, no segundo radical, cancela esse 2 do 5 e o índice. Portanto, o 5 sai. Quem fica debaixo do radical? O 3. Aqui na parte de baixo, nós temos 2. Já temos 2. Esse 2 vai multiplicar alguém. Quem? Ele vai multiplicar o 7, que o seu expoente está sendo cancelado com isso. Então, o 7 vai ser colocado aqui, ó. Foi cancelado lá o expoente com o índice. E o 3 permanece debaixo do radical. Portanto, isso aqui vai ser igual. Veja só, na parte do numerador, a gente tem o 2 e o 5. Esse 2 e o 5, eles vão ter que ser somados. Então, fica, vou até repetir, 2 mais 5, raiz de 3. Passa a barra. E embaixo eu tenho uma multiplicação direta. 2 vezes 7, 14. Raiz de 3. Então, para concluir, 2 mais 5 dá 7. 7 raiz de 3. Barra 14 raiz de 3. Então, veja só. Aqui nós temos uma divisão, né? E essa divisão, observe que o radical são iguais. Se são iguais, eles são cancelados. Um dividido para o outro dá 1. O que sobrou? Sobrou 7 sobre 14. Se você fizer a simplificação, ainda mais, vai ficar 1 sobre 2. Por que 1 sobre 2? Então, veja, ficou 7 sobre 14. Quando você tem 7 e 14, dá para dividir por 7. 7 para 7 dá 1 e 14 para 7 dá 2. Então, pode ser esse resultado ou pode ser esse resultado na expressão. Tá? Então, é uma expressão que foi simplificada, utilizando aí a adição de radicais com radicandos diferentes. Vamos para um próximo caso.
O próximo caso tem 4 radicais sendo somados e subtraídos, né? São exemplos de adição e subtração de radicais. Então vamos lá. Eu tenho 200, tenho 500, tenho o 8 e tenho 45. Vou fazer aqui de lado para fazer a fatoração. Então 200, eu vou fatorar o 200. Se eu começar por 2, dá 100. Por 2 dá 50. Por 2 dá 25. Por 5 dá 5. E por 5 dá 1. Então, deu 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Isso o 200. Vamos fazer agora o 500. Então, 500 fatorado por 2 dá 250. Por 2 dá 125. Por 5 dá 25. Por 5 dá 5. E por 5 dá 1. Portanto, deu 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo. O 8, bem mais simples, se pegar o 8 e dividir para 2, vai dar 4, para 2 dá 2 e para 2 dá 1. Então, deu 2 elevado ao cubo. Já o 45, vou fazer o 45 aqui, ele dá por 3. Por 3 vai dar 15. Por 3 dá 5. E por 5 dá 1. Então, deu 3 ao quadrado vezes 5. Então, nós temos aqui a fatoração desses números, né, que compõem aqui a expressão. Então, vamos agora montar aqui abaixo do problema cada um já fatorado. 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado, mais raiz de 500, que vai ser 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo, mais o raiz de 8, que vai ser 2 elevado ao cubo, menos a raiz de 45, que é exatamente 3 ao quadrado vezes 5. Então, veja, se você olhar para o índice da raiz, que é o valor que fica aqui em cada raiz, todas os radicais têm índice 2, ou seja, raiz quadrada. Então, se a raiz é quadrada, o que a gente pode fazer? Pode pegar os expoentes e todos colocar o valor 2, ou seja, fazer a distribuição. Então, nós temos o primeiro radical. Esse 2 ao cubo, a gente coloca assim, ó, 2 ao quadrado vezes 2. É só lembrar das propriedades das potências de mesma base. Se eu tenho 2 no primeiro e 1 no segundo, então eu tenho 3, vezes o 5, que está lá já ao quadrado, mais... Aí agora o segundo radical. Veja, eu tenho 2 ao quadrado, eu já posso colocar, vezes o 5 está ao cubo. Então, eu vou colocar 5 ao quadrado vezes 5. Estou fazendo a distribuição. Mais o 2 está ao cubo. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Estou apenas distribuindo o expoente. Menos... Aí, no final aqui, a gente tem 3 ao quadrado vezes 5. Então, esse aqui não tem mais o que distribuir. Ele já está no limite para a gente fazer a aplicação da propriedade dos radicais. Então, dessa forma, ficou pronto para a gente aplicar as propriedades dos radicais. Veja, eu cancelo o índice por esse 2 e por esse 2. De quem eu cancelei, que foi do 2 e do 5, eles saem. Como eles estão sendo multiplicados, eles continuam sendo multiplicados. Então, o 2 e o 5 saiu. O outro 2 permaneceu debaixo do radical, porque não foi eliminado nada. Mas
Aí aqui nesse segundo exemplo, cancela o índice com esse 2 e com esse 2. Novamente tem um 2 e tem um 5 que está saindo. Então fica 2 vezes 5 fora do radical e debaixo do radical permanece o 5 que não foi eliminado nada dele. Mas nesse terceiro radical, cancela o índice com esse 2 e esse 2 aqui ele sai. Fica 2 raiz do outro 2 que está debaixo. Menos, cancela o índice com esse 2. Quando você cancela, esse 3 aqui ó, sai, então escreve ele fora. Raiz de 5. Agora a gente precisa efetuar as operações dos coeficientes, né, que antecedem os radicais. 2 vezes 5, 10. 10 raiz de 2. Mais 2 vezes 5, 10 raiz de 5. Mais esse outro aqui já está pronto, não tem mais o que fazer. E o último também já está pronto, não tem o que fazer. Agora, se você observar, nós temos radicais diferentes. Os radicais diferentes, você precisa juntar os que são parecidos. Por exemplo, esse é parecido com esse. Tá? Então, eu vou escrever 10 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Então, agora o outro. Esse aqui ó, é semelhante a esse. Então, aí eu escrevo mais 10 raiz de 5 menos 3 raiz de 5. Então, já fiz a separação dos radicais que são semelhantes e agora a gente efetua a operação entre eles. Esse aqui e depois esse aqui separadamente. Então, esse aqui tem raiz de 2, né? Então, eu escrevo 10 mais 2 vai dar 12. 12 raiz de 2. Aí aqui agora eu tenho 10 e tenho 3. Como o resultado é um número positivo, eu escrevo o sinal de mais. Mais 10 menos 3 dá exatamente 7. E o radical que tem é o raiz de 5. E aqui a gente finaliza esse exemplo, né, mostrando aí a simplificação, a forma de escrever mais simples esse problema. Então, espero que tenha ajudado com esta aula e continue assistindo os vídeos, né, sobre radicais e sobre outros aí nas playlists dentro do canal. Bom estudo a todos!